Olá, estamos de volta aqui no nosso canal para abençoar sua vida, que esse é o nosso propósito a cada mensagem que postamos aqui. E hoje eu quero conversar com você que estará nos ouvindo, assistindo a nossa mensagem, com uma pergunta: como posso influenciar este mundo? A Bíblia, ela tem resposta para todos os assuntos. E ela tem resposta para essa pergunta. No livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 13 a 16, diz assim: Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora, é pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na sua casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem a Deus que está no céu. Como posso influenciar este mundo? No momento em que eu gravo esta mensagem, assim como eu, você também assistiu durante essa semana televisão, acessou a internet, e o que vimos lá? Conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Motivos daqueles dois países estarem querendo guerrear. Mais uma catástrofe causada pelas chuvas na cidade de Petrópolis. Comoção nacional. Seca no Rio Grande do Sul. Chuva em vários municípios do estado de Minas Gerais. A pandemia que ainda está por aí ceifando vidas. E tantas outras coisas, seja elas catástrofe natural, seja ela mortes, brigas. Ou seja, estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil e também no mundo. Muitos falam em finais dos tempos, e pode ser os finais dos tempos, porque está registrado na Bíblia. Mas, até que Jesus volte, até a volta de Jesus, como está anunciado também na Bíblia, nós vamos ficar de braços cruzados, sem fazer nada. Aí talvez você me pergunte, mas o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Esse texto que nós lemos diz que eu e você somos sal para a humanidade. Somos luz para o mundo. Então, como eu posso influenciar o mundo? Sendo sal da terra e sendo luz do mundo. Mas como eu posso ser sal e ser luz? É isso que nós vamos aprender junto, através dessa mensagem. A Bíblia ela fala do sal como um pacto vinculativo. No livro de Levítico 2, versículo 13, usava-se o sal como ofertas de cereais, como uma aliança com Deus. Também curava e auxiliava na limpeza. Em 2 Reis 2, 20 a 21, vai dizer que purificar as águas que estava causando morte através do sal. Como todos sabemos, o sal é um estimulante para o apetite. O sal ele pode ser usado como adubo e tantas outras finalidades do sal. E nós somos chamados de sal na Bíblia porque temos a capacidade
da preservação. O sal, ele se decompõe se não for usado. O sal, ele livra todas as coisas de se estragar. Então, se você passa o sal na carne, aquela carne não estraga mais. Mas usando a ilustração do sal, o sal, ele tem a capacidade de penetrar nas coisas, ele se infiltra onde ele é tocado. Então, o sal, ele tem essas finalidades de preservar a carne, não deixar que ela se estrague. Então imagine você e eu sendo sal da terra, nós vamos tirar, eliminar o pecado através do sal. Nós vamos penetrar na vida das pessoas e falar para elas do amor de Jesus. O sal, ele tem a capacidade de purificar as coisas. Então, se você conhece uma pessoa que está vivendo uma vida de pecado, uma vida errada, você sendo, na ilustração bíblica, o sal da terra, você pode se aproximar dessa pessoa e pode ajudar a ela a ser preservada da morte pelo pecado. Você pode penetrar na mente dela, no interior do coração dela, com palavras de amor, com palavras estimulantes para purificar a vida dessa pessoa, fazendo isso de uma forma agradável, de uma forma amorosa. Você pode ajudar essa pessoa. Então, por isso que a Bíblia fala que somos sal da terra. Porque o sal também, ele tem a capacidade de envenenamento. Coloque sal sobre uma lesma. Talvez você já fez isso, eu já fiz. O que causa? Morre, ela é morta. A Bíblia vai dizer que um homem chamado Abimeleque, ele guerreou contra uma cidade o dia inteiro. E ele matou o povo que ali estava. Ele destruiu aquela cidade espalhando sal sobre ela. Isso está registrado na Bíblia, em Juízes capítulo 9, 45. Se você coloca sal sobre uma grama, sobre uma planta, ela morre. Então, na ilustração de eu e você sendo sal da terra, você vai envenenar o pecado na vida daquela pessoa. Aquela pessoa vai ter o pecado envenenado por você na ilustração sendo sal. E aí você vai promover a paz, a alegria na vida daquela pessoa. Então, essas são as ilustrações de como ser sal da terra. A comprovação do sal muda tudo onde ele toca. Muda o sabor, traz alegria, mata o veneno, envenena, aliás, o pecado. No tempo de Jesus, o sal era usado como tempero, como remédio e como conservante. No tempo de Jesus tinha essas três utilidades para o sal: temperar a comida, como é feito até hoje, era usado como remédio, que passava nas feridas das pessoas e cicatrizava. Era usada como conservante, porque naquela época não tinha geladeira. Então, passava sal na carne para ela não estragar. E aí eu quero aplicar isto que eu falei, essa ilustração de ser sal da terra. Vivemos em um mundo em que dia a dia está se apodrecendo pelo pecado. E a Bíblia vai dizer o quê? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, imaculado, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Filipenses 2,15. Os cristãos foram colocados por Deus numa sociedade para retardar o processo da podridão do pecado.
Então, o cristão sendo sal, ele vai fazer isso, ele vai retardar isso. A vossa palavra, a minha palavra e a sua precisa ser com graça, temperada com sal, para dar, responder a cada um. Colossenses 4:6. E para que serve a luz? Já vimos a utilidade do sal e por que a Bíblia nos ilustra como sal. Aprendemos até aqui sobre o sal. Mas e a luz? Ser luz traz vida. Faça essa experiência na sua casa. Apague todas as luzes à noite, deixa tudo na escuridão. Tente andar dentro da sua própria casa. Você vai ter dificuldade. Você vai sair tateando para poder se encontrar ali. Porque é trevas, é escuridão. Se não houvesse luz, não haveria vida. As plantas, ela precisa de luz, porque aprendemos aquilo na escola, o chamado fotossíntese, sobre a luz e a planta. Ela processa através da luz para dar vida às plantas. Ser luz do mundo é apresentar Jesus para as pessoas e para a sua família. É deixar que a luz de Jesus resplandeça dentro e fora de você, contagiando a todos que estão ao seu redor. Onde há luz, as trevas se dissipam. Então, na ilustração de ser sal da terra e luz do mundo, você precisa ser luz, iluminar, trazer vida. Ser luz do mundo é levar a salvação, a libertação e tirar as pessoas das trevas. O próprio Jesus deixou registrado na sua palavra, a Bíblia: eu sou a luz do mundo. João 8:12. Davi vai falar o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Por que Davi falou isso? Porque naquela época não existia energia elétrica como temos hoje. Então ele precisava se locomover à noite, ele usava uma lamparina para alumiar os pés dele e também para alumiar o caminho dele em frente. Então por isso que ele deixou registrado nessa ilustração: lâmpada para os meus pés, para iluminar o caminho dele, para não pisar em bicho, em buraco, não dar topada em pedra, e luz para os meus caminhos, para iluminar a vida dele. Isaías vai dizer isso: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Isaías 9:2. Portanto, a luz dissipa as trevas. Filipenses 2:15. A luz, ela é guia, lâmpada para os meus pés. Salmo 119. A luz, ela avisa do perigo no mar. Quem aqui já não viu um farol naquelas montanhas, naqueles rochedos em alto mar? O navio vem lá longe à noite. Ele precisa de um guia para não bater em rochedos, para não bater num outro navio, talvez que esteja ancorado, todo apagado. Então precisa de um farol. Portanto, eu e você somos um farol para aquele que está vivendo na escuridão do pecado. É aquilo que eu falei de você dentro da sua casa andar no escuro, tateando, procurando o caminho. Aquela pessoa que você conhece na sua casa, seu trabalho, na sua rua, que vive no pecado, que ainda não aceitou Jesus, que ainda não tem Jesus como seu Salvador, ele vive na escuridão do pecado. E você precisa ser um farol para aquela pessoa. Portanto, da mesma forma que somos sal, precisamos ser luz.
nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, versículo 4. E no versículo 6 desse mesmo texto ele vai dizer: porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória na face de Deus. Então eu trago para você, através dessa mensagem, a pergunta que eu fiz inicial. Você lembra dela? Qual foi a pergunta? Como posso influenciar este mundo? Mundo que eu apresentei com tanta desgraça, com tanta briga, com tanta corrupção, com tanta morte. Hoje não tem nem graça mais ligar a televisão, porque você só vai ver briga, morte, morte, briga. E como eu e você podemos influenciar este mundo? A Bíblia nos deu a resposta através dessa mensagem, sendo sal para a humanidade, sendo luz para o mundo, registrada em Mateus 5, versículo de 13 a 16. Portanto, é isso que eu quero compartilhar com você através dessa mensagem. Ser sal da terra e luz do mundo é ser quem Deus nos fez para ser. É a nossa identidade em Deus. É o nosso propósito. É o nosso chamado. Se o Senhor nos escolheu, Ele também vai nos capacitar para aquilo que Ele nos chamou. Para isso, precisamos ter uma vida diária com Ele, como de oração, de leitura da palavra. Precisamos estar cheios do Espírito Santo para influenciar a todos que estão perto de nós, para sermos sal da terra, para sermos luz deste mundo, porque nós, porém, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Isso está registrado na Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 2, 9. Então você veja, eu apresentei como eu posso influenciar o mundo, como você pode influenciar o mundo, sendo sal da terra, sendo luz do mundo. Temos sobre nossos ombros, sobre as nossas responsabilidades, um mandado de Deus, uma ordem de Deus. Deus não nos colocou nesse mundo apenas para vivermos ao nosso bel prazer. Deus não nos deu saúde, não nos tem dado uma família, um emprego, um local para morar, apenas porque somos bonzinhos, apenas porque somos privilegiados. Tudo isso faz parte do projeto, dos planos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas Ele quer também que sejamos sal da terra e luz do mundo para anunciar a palavra dele a outros. Então, você que nos assiste, pense nisso. Pense no que você tem feito neste mundo. Como você tem influenciado ele? Com coisas boas? Ou ajudando ele a viver mais ainda na podridão do pecado? Se apodrecendo dia a dia através do pecado. Você tem colaborado para isso? Não é esses os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. Os planos e propósitos de Deus para a sua vida é que você seja sal da terra. Então, por onde você andar, por onde você passar, ajude a ser luz, a ser sal, porque eu tenho certeza que você será muito mais abençoado, abençoada por Deus em toda a sua vida. Que Deus possa te abençoar. E estamos aqui, do outro lado, sempre pronto a atendê-lo,
a ajudá-lo naquilo que for preciso. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê momentos de graça, de paz na presença dele. E não esqueça, seja sal da terra, seja a luz do mundo. Isso agrada Jesus. Isso deixa Jesus feliz em saber que você está cumprindo um mandato, uma ordem dele.